dia, tudo seja bem-vindo. Joia, tudo certo. Prazer todo meu de estar aqui. É sempre um prazer receber ele aqui no nossa casa, a gente diz, né? Que joia. Como é bom, o clima aqui é bom, a presença sua, do nosso grande amigo Ismael, realmente fazem a diferença do programa. Que joia, a gente fica feliz. Ele já está ali, ó, com ele na mão, isso mesmo. Quando foi o lançamento, Alexandre? Foi mês passado. Mês passado. Mês passado. Quantos exemplares? Graças, eu não sei te dizer, mas foram alguns. É. Agora a gente é de casa, antes de a gente começar a falar desse livro, vai saber onde a gente pode encontrar esse livro. Bom, o livro ele pode ser adquirido na livraria Juruá, que é uma editora de Curitiba, que é a editora do livro, né? Que é www.jurua.com.br. Jurua. Isso, Juruá. Eu acho que pela Juruá seria mais fácil, porque você pode, lá você tem todas as diversas opções de pagamento, boleto bancário, ou depósito em conta, você tem os cartões de crédito que você pode dividir 2, 3, 4 vezes. Não é um livro caro, né? É um livro de 40 e poucos reais, mas ou você pode adquirir pelo meu site. Aqui pelo meu site eu só tenho a opção de pagamento direto. Então eu prefiro falar o site da editora, porque falo meu site também, www.clinicab.com.br. Mas pelo site da editora a pessoa tem mais facilidade, para quem gostaria de adquirir o exemplar, tem mais facilidade, parcelamento e tal. E esse é o seu, dado com muito carinho, já tem dedicatória. Muito bem, olha aí, inveja o inimigo oculto. Por que o inimigo oculto, Alexandre? Então, Grazi, porque o que acontece? Porque o invejoso vai ser sempre aquela pessoa que está próxima de você. Então você é um inimigo sem você saber, por isso o inimigo oculto. Se você tiver um inimigo declarado, uma pessoa que você tem qualquer dissabor ou você não se dá ao longo da vida, essa pessoa não vai te prejudicar. Não tem como, porque você não permite o contato. Agora, aquela pessoa que está do seu lado dia a dia, aquela pessoa, se realmente ela for uma pessoa invejosa, ela pode te prejudicar. Eu só queria falar uma coisinha do livro, que ele não é um livro de autoajuda, isso é muito importante, e não é um livro técnico, ou seja, não é um livro para psicólogos. Tá? Apesar de ser, não é. É um livro para o povo mesmo. Então, é uma história, é um romance. É um romance, né? É um romance permeado de alguns aspectos psicológicos, mas embutidos, enraizados na própria história do livro. Então é muito legal. Então ele afasta aquela conotação negativa da inveja, aquela coisa pesada, e a pessoa mergulha na história, né? Ele é narrado inteiro na Califórnia, onde você sabe que eu morei lá. Então eu usei a minha experiência de Califórnia. Conhecimento, que você ia escrevendo e ia vendo tudo, né? Isso, exatamente. Então tem muitos passeios legais. Eu acho que tem a historinha que o casal principal ele vai para Disney, passeia na Disney, então eu conto a formação da Disney. Então tem várias informações úteis citadas aí no livro que as pessoas vão gostar bastante. Conhecimento mesmo, né? Exato. Agora você levou quanto tempo, Alexandre, para deixar ele prontinho? Olha, Grazi, a partir do momento que eu sentei para escrever, né, terminei a história, porque você termina a história, você manda para uma revisão literária, porque por mais que a gente escreve, a gente sempre erra uma vírgula, sempre erra um parágrafo, não tem jeito, né, isso é qualquer um. E aí, até o momento que chegou na editora, a editora leu o livro, aprovou, foi um ano. Um ano. Eu escrevi o livro em mais ou menos uns 6 meses. Mas aí, que horário que você tirava? Assim, só à noite? Porque você trabalha, né? Sim, lógico. Infelizmente. Agora em Curitiba também, né? Eu estou com um consultório em São Paulo, que eu sou de São Paulo, né? E tenho um consultório em Curitiba. Geralmente eu estou atendendo em Curitiba segunda e terça-feira, e nos dias da semana eu fico em São Paulo. Voltando à tua pergunta, eu diminui o meu efetivo de consultas em 60% para escrever o livro. Porque senão você não consegue trabalhar. Né? Precisa de muito tempo, dedicação mesmo. Muito, porque é muito cansativo. E fora a exaustão mental que o autor ele é cometido, não sou eu. É qualquer um. Só para você ter uma ideia, um escritor de novela, qualquer novela que seja, ele precisa escrever de 30 a 40 páginas por dia. Caramba! Então imagina a capacidade dessas pessoas. Pois é. Esse livro é um livro de 270 páginas, mais ou menos. Então, mas aí, quando está escrevendo, eles têm que se preocupar com a quantidade de páginas? Não, deixa fluir. Deixa fluir. Começou, não, eu só fiz só para você ter uma ideia. Não, então, mas uma curiosidade minha também, sim, né? Imagina uma novela que o cara escreve 40 páginas. 30, 40. Então um livro, você tem que se dedicar e você tem que saber o que está falando. E o livro ainda é só leitura, você que cria e imagina tudo. Na novela, por exemplo, a gente tem imagem que conta tudo, né? Lógico.
O livro ainda é mais profundo. Esse livro ele vai ser lançado em breve na Europa e nos Estados Unidos também, vai ser um lançamento mundial. Existe a possibilidade de virar um filme, a gente está negociando isso. Ah, que legal. É, bem legal. Show. Pensou tudo já, né? Já. Agora fala o seguinte, o pessoal está em casa perguntando, muita gente curiosa, a questão da inveja. A gente falou quando começou o programa que é um sentimento, né? É um sentimento nefasto, ou seja, um sentimento negativo, um sentimento ligado sempre a tudo que seja negativo, tudo que seja maléfico. É o pior sentimento, Grazi, que o ser humano possa ter. Desde o ponto de vista psicológico, antropológico, sociológico, religioso, né? Isso, inclusive, sobre a questão do religioso, tem aqui também, tem né? também. Eu fui orientado por 3 pessoas da área da religião, né? Porque aí foge da minha especificidade, eu sou psicólogo, não sou, por mais que eu seja religioso, eu não sou um mestre em religião. Sim. Então, todas as informações que estão no livro que fugiram da minha especificidade eu fui ajudado por alguém da área. E mostra que a inveja começou em Caim e Abel, justamente porque, né, pela raiva de lidar com aquilo. E é muito legal, porque a inveja é um dos 7 pecados capitais, mas é o único pecado capital que consegue estar dentro de cada um deles. Isso mostra no livro também. Né? Mas a história tem uma história de romance linda, assim, o final é de tirar lágrima. Né? Tanto é que a pessoa que revisou o livro, ela me falou, nossa, muito legal o livro, no final eu chorei muito e tal, porque é bem romance mesmo, ele é um romance. Né? É isso que eu falei, não, é um livro técnico. Bacana, então morrendo de curiosidade agora. Agora, a inveja é totalmente destrutiva. E como que a gente lida com a inveja? Bom, qual que é o objetivo do livro, Grazi? O objetivo do livro é justamente mostrar para o leitor como é que o invejoso age na vida dele, para ele identificar o invejoso, que a gente vai dar algumas dicas já. E como é que lida com a inveja, respondendo a tua pergunta. A partir do momento, veja bem, que você identifica uma pessoa invejosa na tua vida, o que fazer? Nada, porque a inveja não retrocede. Ela não é reversível, infelizmente. Então você tem que fazer o quê? Se afastar dessa pessoa que você tem na sua vida como pessoa invejosa. Porque a inveja está na formação do caráter. Ela vai se formando, ao mesmo tempo que o seu caráter vai formando, o caráter molda a personalidade, e ela pode vir também com traços de temperamento via DNA de algum parente lá, sei lá de onde que você teve, que possivelmente poderia ser invejoso. Isso necessariamente não faria a pessoa invejosa, mas sim a soma disso, mais a formação do caráter que molda a personalidade. Mudou, fechou a personalidade aos 7 anos de idade, acabou. É isso que você vai ser na sua vida o resto da vida. Então, assim, é um sentimento muito destrutivo, muito nefasto. É um sentimento onde a pessoa, ela vive em função do outro. O invejoso, ele tenta obter aquilo que não é seu. Então ele quer ocupar o seu lugar, ele quer destruir aquilo que você tem, e ele vive em constante frustração. Por quê? Porque se ele conseguir o objetivo dele, ele vai ficar ilusoriamente feliz por alguns segundos. Por quê? Porque ele nunca vai ser você. Entende? E aí aquilo que o Freud fala, né, que é o pai da psicanálise, que quando um dos aspectos da frustração é justamente você não saber lidar com aquilo que você tanto quis, né? E você ser frustrado também por você não poder ser aquilo. Aí você conseguiu, sei lá, ocupar o cargo da presidência da República, legal. Através sempre de falcatrua, isso é muito importante. O invejoso, ele sobe sempre com atos escusos, puxando o tapete, exatamente, derrubando o tapete, puxando as pessoas, é tudo isso que está falando no livro. E aí o que acontece? Quando ele chega lá em cima, ele vai ficar frustrado. Por quê? Porque ele não tem mais aquele objeto que ele precisava para destruir, que é o amigo. A boa graça dele. E o problema é que o amigo, o invejado, ele gosta do cara, ou a invejada, né? Tanto faz. Mas o invejoso, ele precisa daquela pessoa para destruir aquela pessoa e se sentir no meio. Ele realmente é um frustrado eterno. Caracas, né? Quando a gente vai lidar com essa questão da inveja, você sabe que tem alguém que é invejoso do seu lado. Eu penso muito assim nessa questão da religião, já que a gente entrou, né? Se eu falar assim, mas eu não acredito nisso, isso não acontece comigo, ou será que existe esse poder, essa questão da gente falar assim, eu sei que ele é invejoso, mas ele que se vira com a inveja dele, né? Porque, vamos dizer, que eu invejo você. Eu queria ser o Alexandre Reis, né? Já morou lá na Califórnia. Né? Tem 2 consultórios e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você não tá nem aí pra mim. Nossa, se dane a Grazi, o problema é dela, né? Que ela não vai correr atrás, né? Eu acho que isso acaba não te prejudicando, se você tem a mente aberta e consegue saber que eu sou uma invejosa. Tá certíssimo o que você falou. O que vai prejudicar não é essa força de pensamento, tá? O que vai prejudicar é justamente a atitude que o cara vai fazer. Então, aqui no livro, ele mostra direitinho como é que o cara prepara
as situações... Que um deles aqui está mal pra caramba porque o outro prejudicou, né? Exatamente. O mocinho, que é o Jack, né, o Jack Conant, ele leva a vida dele, é um psicólogo, ele é dono de cadeias, uma rede de cadeia de casa noturna e tal. E quando ele casa com a Cristina, que é uma moça muito bonita, o amigo dele, o suposto amigo, né, o invejoso, o Gary, ele pega e destrói a vida desse cara. Então ele arma uma série de situações que o Jack não fez, mas para destruir a vida dele. E depois no final ele vai descobrir tudo isso, né? Ele retoma a vida dele, mas depois com muito sacrifício. Porque quando você descobre quem era o invejoso, já é tarde demais, porque ele já fez o que ele queria fazer. E a decepção da pessoa também. Não tem a dúvida, que achou que era um amigo e era invejoso. Era uma decepção e sofrimento, porque você gostava daquela pessoa, você se doava para o seu amigo. A amizade é uma coisa muito importante. Você tem três esferas na vida que são muito importantes. Casamento, tá? Que seria a sua família secundária, porque a primeira família é aquela que você nasceu, você não escolheu, então são as duas, né? O casamento e a sua família. Aí você tem os seus filhos, né? Que você sabe disso, a mãe não tem nem o que falar. E a terceira esfera, qual é? As amizades. Exatamente. Só que, infelizmente, a gente não tem família a vida inteira, né? E assim, às vezes a gente convive mais com os amigos do que com a própria família. Até pela correria e tal. E aí você descobre que aquela pessoa que você trabalhava junto, convivia junto, era o seu maior inimigo. Em empresa, o invejoso, eu acho que uma dica muito importante, quando você quer saber se uma pessoa é invejosa em empresa, você conta sei lá, uma particularidade para ele e inventa, mas de preferível uma particularidade falsa. Se esse cara sair espalhando, já é um bom sinal que ele é invejoso. Olha, essa dica é importante. Detalhe, o livro é um romance, mas foi baseado em mais ou menos, Grazi, em 87 pacientes, onde eu atendi esses pacientes, alguns que eram invejosos, outros que eram invejados. Mas que eu pude perceber pelo relato que sempre as atitudes de invejosos eram as mesmas, então parece que meio que padronizado, né? Então assim, o invejoso ele sempre faz comparação, poxa, mas a Grazi hoje está de verde, poderia estar, ela tem isso, ela tem aquilo, né? Então tem uma parte aí que fala o esquema mental do invejoso. Então ele começa como? Ele começa sempre com uma leve comparação. Dessa comparação, o que acontece? Na parte inferior do esquema, vai para uma inconformação. Ele começa a ser inconformado. Mas eu não suporto que tal pessoa tenha tal coisa. Por que ela pode ter e eu não? Aí o que acontece? Aí desencadeia a frustração. Disso vai impulsionar o mecanismo central da inveja, que é a inveja e a falsidade. Isso é muito importante. Toda pessoa invejosa é falsa. Sabe aquela coisa de agradar? Como você está bonitinha hoje comigo? Abre o olho, então. O invejoso ele é muito bajulador, ele é muito adulador, ele tem o dom da persuasão. Elogia demais, mas no fundo está odiando que você está legal ali. Já né? tem todo o esquema mental pronto. Aí você passa para o esquema médio, que é a inveja, mais a falsidade, e aí o que acontece? Aí, na esfera superior do esquema mental, em primeiro lugar, raiva. O invejoso tem que ter a raiva. Se não tiver raiva, não tem inveja. Ele tem a raiva do outro. E a raiva dele mesmo. Por ele não ser o que o Exatamente. outro Aí dessa raiva se transforma em ódio. E aí esse ódio, junto com a raiva e todo aquele esquema que eu citei aqui, prepara a pessoa para cometer as ações maléficas, destrutivas, totalmente premeditadas. Olha só, gente, o nosso tempo aqui está acabando, Alexandre. Como interessante, como sempre, né? Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais... falar resumidamente. Isso, mas valeu. Sobre a inveja, o inimigo oculto, que você pode ter um ou mais, né? Então, aproveite e entra no site. A gente vai repetir, www.juruá.com.br. É editora, né? Aí procura lá. O inimigo oculto, inveja, pode comprar pelo site mesmo. Tá certo. Obrigada, Alexandre. Brasil, que agradeço. Parabéns pelo seu programa. Obrigada. Você tenha sempre esse sucesso. Amém pra nós, né? Obrigado. Joia. Pra onde a gente vai, Ismael? Eu fiquei tão curiosa com a inveja agora que eu